Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lilo e hoje vou falar novamente, mais uma vez, sobre uma postagem que eu recebi das redes sociais. Essa postagem especificamente é um colega meu, ele mora no Canadá hoje, um país que tem um IDH bem maior que o nosso. Um dos motivos, inclusive, dele ter mudado é justamente para ele dar melhor qualidade de vida para ele, para a família dele, e não tem comparação. Canadá e Brasil, a gente não tem nem como comparar. Ele é daquela turma que não gostaria que fosse nenhum nem outro. Tem muita gente, conheço muita gente nesse termo. O que eu comento muito nessas listas é que, tá, você pode não gostar do Bolsonaro, mas tem que ver o que o governo dele tem feito, né? E mais ainda, muitas pessoas tentam colocar na mesma régua Lula e Bolsonaro. Não está na mesma régua, é isso que eu tento passar essa mensagem. Mas vamos lá, vamos ver esse post. Ó, no caso, cresci do lado do Lula e do PT. Acho um pouco difícil conhecermos o que esses safados, no caso, podem fazer ou não ou fazem. Não defendo ninguém no Brasil, mas falo pelas mortes que o governo do Bozo causou, só por isso, que é um dos piores dos piores. Ele, por várias vezes, falou o termo genocida. Eu já tentei questionar sobre isso com ele, mas dessa vez eu vou falar de fatos, né? De números. É lógico que quando a gente vai falar de mortes e a gente vai falar de uma pandemia, são inúmeras variáveis, tem inúmeros casos, mas eu vou usar a mesma régua que eu acho que ele deve estar usando para chamar o Bolsonaro de genocida ou atribuir ele às mortes as 670 mil mortes que teve no Brasil. Em vários textos ele coloca, ele foi responsável pelas 700 mil mortes. Tá, vamos lá, vamos usar números. Adoro números. A gente é da área de exatas, ele também é da área de exatas. Inclusive, esse vídeo eu vou passar para ele depois ele questionar, né, os números que a gente vai estar apresentando. Eu fiz aqui uma tabelinha em Excel, tá? Com fatos, números, tá? Quando a gente fala fato, eu falo assim: o que é um fato? Fato é a população do Canadá tem 37 milhões de habitantes. Perfeito. O que é opinião? Eu acho que o I gostoso. Então, um é fato e o outro é opinião. Perfeito. Ele tem a opinião de genocida baseada numa interpretação dele, é uma opinião. Agora vamos ao fato, né? Então, o Canadá tem 37 milhões de habitantes, aí tem a morte por Covid, isso aí foi dados que eu pesquisei hoje, né? Quantidade de mortes por país. E baseado nessa população e a quantidade de mortes, eu tenho um índice de uma mortalidade. Caramba, olha, Canadá realmente tem 0,12% de mortalidade em relação à população dele. Em compensação, os Estados Unidos, do lado do Canadá, um IDH bem parecido, tem 0,31%. O Brasil também. Opa, espera. Brasil com 0,31%? Sim. Poxa, o mesmo índice praticamente, né? Uma diferença pequena. Agora, os Estados Unidos, Canadá, é bem diferente do Brasil, ainda mais de infraestrutura. Vamos pensar aqui do nosso lado, nosso irmão, que é um país que já foi considerada a joia da América do Sul, a Argentina, né? E a Argentina fez todo o roteiro que foi andaram, fechou tudo, controlou, criou passaporte vacinal, começou a vacinar cedo, tudo, fez tudinho de acordo, né? E se você for comparar com a população dele, o índice é maior do que o Brasil, né? E eu coloquei mais dois itens aqui, Japão e Coreia, que são dois países muito potências, pessoas bem esclarecidas, com uma política bem definida. E eu coloquei, e realmente, o Japão e Coreia têm índices até melhores do que o Canadá. Olha o índice de mortalidade dele, 0,03%, que coisa absurda, né? Mas um dos motivos que esse meu colega fala é porque o Brasil começou a vacinar atrasado, né? E esse vacinar atrasado, ele, a gente não vou entrar no mérito, né, que o Brasil já comprou vacina lá desde junho de 2020. Ele começou a vacinar um mês depois, praticamente, com o outro. Ele não podia comprar outras vacinas, faz porque tinha algumas autorizações do Congresso. Eu não vou entrar nesse mérito, vou apenas entrar no mérito dos números. Só número.
tá? Então, nós temos aqui os números. Os números é o seguinte: nós tivemos no Brasil 685 mil mortes, dado de hoje. Se usássemos os índices do Canadá, aonde ele mora, o Brasil teria 262 mil mortes. Só aí já acaba com a narrativa dele. Então, o Bolsonaro não seria responsável pelas 700 mil mortes, né? Seria responsável pela diferença dessas mortes, 422 mil. Porque, efetivamente, assim como o Canadá, ele teria 262 mil mortes. E esse meu. é, isso meu. Esse meu colega, em nenhum momento nunca chamou o presidente dele de genocida. Então, ele acha aceitável, né, no Brasil, por exemplo, ter morrido, se tivesse morrido 262 mil pessoas, porque foi o mesmo índice que o Canadá teve. Então, aí o Bolsonaro seria responsável pela morte dos outros 422 mil. É, pela lógica dele, né? Mas vamos ver os Estados Unidos. Estados Unidos, gente, com o mesmo índice de mortalidade, né? E ambos começaram a vacinar na mesma época, né? A diferença foi 6 mil, praticamente. Né? Não quer dizer, é a mesma coisa. Então, e eu não vejo ninguém chamando os presidentes dos Estados Unidos, que começou com Trump e depois com Biden, nenhum dos dois de genocidas. Né? Ainda mais que boa parte dessas 1 milhão de mortes aconteceram no governo do Biden, tá? De Joe Biden, ou Biden, sei lá. Agora vamos ver a Argentina, nosso amigo, nosso irmão, que tem uma estrutura parecida com a gente. Caramba, nós, proporcionalmente, né, houve menos morte do que no Brasil, do que na Argentina. Se a gente fosse usar com os nossos números, com a nossa população, a gente teria menos 14 mil mortes aqui. Né? Foi uma coisa absurda aqui, bem interessante. Se a gente utilizasse o índice da Argentina, o mesmo índice, no Brasil não teria 685 mil mortes, teria 700 mil mortes. E detalhe, ninguém na Argentina ou fora da Argentina chama o presidente argentino de genocida. Esse meu colega também, nunca ele falou, não sei quem é um presidente lá da Argentina, chamou ele de genocida. Não, só o Bolsonaro é genocida. Mas aí eu vou com uma outra narrativa aqui, tá? De pessoas que fizeram certinho, começaram a vacinar cedo. Aqui a Argentina começou a vacinar 15 dias depois do Canadá. Eu vou falar do Japão e Coreia. Por que eu coloquei Japão e Coreia? O Japão, principalmente, o Japão teve assim, um desempenho notável, né? 0,03% de mortalidade. Quer dizer, se a gente tivesse aplicado esse índice na população brasileira, no Brasil só teriam morrido 75 mil pessoas. Quer dizer, uma diferença de quase 609 mil pessoas, se nós fôssemos o Japão. Só que aí cai mais uma narrativa do meu colega, né? Porque o Japão começou a vacinar um mês depois do Brasil. Então, se ele fala, ó, por causa de um mês de vacinação, o Brasil teve 700 mil mortes, não. O Japão começou a vacinar um mês depois e teve menos mortes do que o Canadá proporcionalmente, que começou a vacinar no primeiro dia. Para você ver quantas variáveis são, né? A Coreia, mesma coisa, a Coreia começou a variar mais tarde ainda que o Japão, né? E eles não estavam assim, porque eles estavam querendo se certificar que a vacina era segura. E eles até começaram a vacinar mesmo sem tirar todas as dúvidas aí, né? O pessoal mais cauteloso, então eles prezaram pela cautela em vez de começar a vacinar. E a Coreia, se a gente utilizasse o índice da Coreia de praticamente 1%, no Brasil teriam morrido apenas 198 mil pessoas. Então, gente, aquela narrativa, eu comecei a vacinar primeiro, teria evitado? Não, né? Porque a Argentina vacinou primeiro e teve a mesma quantidade de votos. Os Estados Unidos vacinou primeiro, teve a mesma quantidade de mortes praticamente. O Japão vacinou depois e teve o que menos morreu proporcionalmente. Mas se o Bolsonaro não é genocida, o que aconteceu com o Brasil para morrer tanto?
Gente, vamos ver essa reportagem aqui, tá? Da CNN, lançada em 2021. Exclusivo: 80% dos entubados por Covid-19 morreram no Brasil em 2020, quando não tinha vacina. Para ninguém. 2020 não tinha vacina para ninguém. 80% dos entubados. E aqui na BBC, né? Aqui nesse, falam, olha, no Brasil tem uma coisa absurda. O que é que aconteceu que 80% ele fala, né? A qualificação médica, infraestrutura hospitalar, a rede pública de saúde, fala um bocado de coisa aqui, né? E ele fala, inclusive, que a média mundial é em torno de 50% e países desenvolvidos estão na torno de 30%. E ele até comenta nesse que hospitais como Albert Einstein, apesar do Brasil ter 80%, o Albert Einstein tinha um índice em torno de 30%. Então, o cara precisava daquela ventilação mecânica ou precisava ser entubado, no caso era entubar, aquela invasiva. 80% das pessoas que eram entubados morreu no Brasil em 2020, enquanto nos países o índice eram bem diferentes. Não é um dado 100%, porque teve as pessoas que morreram sem ser entubados, mas isso aí apenas aumentaria mais o índice, se você for pensar bem, né? Então, você usar números bem modestos aqui, uma análise bem simples. E, novamente, voltamos aqui à análise, né? No Brasil, vamos dizer que todo mundo foi entubado, né? Vamos fazer essa análise novamente. Se fosse todo mundo, aí a gente sabe que não foi, esse índice poderia até aumentar, né? Naquela própria reportagem, disse que 2021 talvez piorasse o caso, né? Então, com uma mortalidade de 80%, o Brasil houve 685 mortes. É o que realmente aconteceu. No mundo, tá? A média era 50%, quer dizer, se nós tivéssemos o mesmo índice de mortalidade que o mundo, né? Opa, desculpa o pessoal entrando em contato aqui. Mesmo índice com mortalidade do mundo, nós não teríamos 680 mil mortes, teríamos apenas 428 mil mortes. Quer dizer, nós teríamos salvo 257 mil mortes, de acordo com aquela reportagem da BBC. O sistema de saúde brasileiro não foi eficiente o suficiente para atender essa pandemia, né? Se a gente utilizasse os índices do Canadá, onde lá morreram em média 30%, já na Canadá, Japão, Coreia, né, 30% dos entubados, né? Se nós tivéssemos um sistema de saúde tão bom quanto o Canadá, se nós tivéssemos um sistema de saúde tão bom quanto o do Japão, tão bom quanto o da Coreia, nós não teríamos, aqui no Brasil, não teria morrido 685 mil pessoas. No Brasil, poderia ter morrido apenas 257 mil pessoas. E a diferença dos 685 para os 657 são 428 mil pessoas. Aí eu posso afirmar que 428 mil pessoas morreram no Brasil por causa do nosso sistema de saúde? E não tinha vacina na época. É difícil falar, né? Eu sei que nossos médicos, nossos enfermeiros fizeram muito, a gente fez o possível e o impossível. Eu sei que eles trabalham, mas a gente sabe que tem uma deficiência de mão de obra, a qualificação. Nem todos os nossos médicos são qualificados para fazer intubação. Eu tenho amigos médicos que falaram que foi um caos, pessoas que nunca fizeram intubação na vida, tiveram que aprender a fazer intubação na hora. Tem até casos de enfermeiros que é proibido enfermeiros fazer intubação, enfermeiros tiveram que fazer intubação porque ou era ele, né? Ah, então, a gente pode dizer que 428 mil mortes pode ser colocado na conta, né, do sistema de saúde brasileiro, que apesar de ser universal para a gente, né, é abrangente, todo mundo tem acesso, e isso é um top aí para o SUS, mas a gente sabe que a qualidade é muito aquém do desejado. Não, o nosso sistema de saúde brasileiro não é um Albert Einstein. Todos os hospitais públicos, pós-saúde públicos, fossem nível Einstein,
nós teríamos apenas 257 mil mortes, mas todos os hospitais públicos do Brasil não são nível Einstein, né? É bem possível que no Canadá, né, os hospitais públicos lá todos sejam do nível Einstein, porque lá olha o nível Canadá-Brasil. Só que você colocar isso na conta do Bolsonaro é complicado, porque o Bolsonaro está no comando do sistema de saúde brasileiro há 3 anos. Né? Tinha um ano só, quando começou o Covid, que estava há um ano no poder. Então, quem é responsável pelo sistema de saúde brasileiro? Vamos botar os últimos 30, 40 anos aí da nossa democracia, vamos tirar o regime militar aí e colocar só a democracia, que a gente não conseguiu fazer tudo, nem o Brasil ser um país riquíssimo, grande, a gente não conseguiu deixar o nosso sistema de saúde universal que nem o do Canadá, por exemplo, que nem o do Japão ou que nem o da Coreia. E aí, quem é responsável? Eu vou falar que não foi só o PT, vem de antes também. Mas esse aqui eu vejo, Reinaldo Azevedo, que vai votar no PT. É interessante aí. Ele falou bem claro, o PT desviou da saúde 242 bilhões de reais. Gente, o verdadeiro genocida, tá, é a corrupção, aquele dinheiro desviado, que não permitiu que os nossos postos de saúde, que o nosso sistema público de saúde tivesse a qualidade do Canadá. Esse é o verdadeiro genocida, a corrupção. E não é só corrupção, má gestão. Você ter corrupção aliada com a má gestão, gente, a fórmula do PT é que eu sim coloco a conta dos 700 mil mortes, 685 mil mortes do Brasil. Gente, novamente, são fatos, esse aqui são fatos, esses aqui são fatos, só e somente. Isso aqui são interpretações desses fatos que a gente gerou aqui, né? Lógico que não são apenas essas variáveis, são inúmeras outras variáveis que a gente nem conhece, inclusive. Muita gente está estudando ainda os efeitos e os números dessa Covid. Os fatos são esses, as interpretações minhas são essas, assim como meu colega tem interpretação que o Bolsonaro foi responsável. Eu falo, não, não é bem assim não. Mas eu estou aqui aberto a comentários, estou aberto aí ao comentário do nosso colega. Ok, gente? Desculpe pelo vídeo longo, mas é muita coisa para falar. Até mais.